Olá, princesas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Mara Silva falando aqui. No vídeo de hoje eu trouxe esse pedicure. Vamos fazer um alongamento de gel no molde F1. E essa cliente, ela não gosta do formato das unhas dela. Segundo ela, são largas e curtas, porque se ela deixa crescer, a unha cresce côncava, ela cresce subindo e aí fica um aspecto que ela não gosta. E ela queria, segundo ela, um pé de Instagram, né? Então, vamos tentar alcançar aí esse objetivo, que é transformar o pé dela num pé de Instagram, com unhas, né, mais alongadas, enfim. Aqui eu iniciei colocando o algodão com acetona para deixar de molho, né, essa esmaltação vermelha que ela já estava da última vez que a gente fez. Então, depois eu vim com outro algodão embevecido com acetona para ir removendo. Os cantinhos você percebe que fica ainda um pouco, no vermelho é totalmente normal isso acontecer. Mas como nós vamos passar broca, vai ter a cutilagem, então isso vai sair, tá? Então, fiz aqui a remoção de todo o esmalte e vamos fazer todo o processo. Quero explicar aqui para vocês que a reconstrução de unha dos pés é diferente do que a gente vai fazer aqui hoje. A reconstrução de unha dos pés é para aquela cliente que bateu o dedo lá, quebrou a unha, ficou só um pedaço e ela quer arrumar aquela parte para poder esmaltar, ficar bem bonito. Enfim, tá faltando uma parte da unha, né? E aí a gente reconstrói. Nessa unha não, vai ser com a finalidade estética. É a primeira vez que eu faço um alongamento de pedicure com finalidade estética. E é a primeira vez que eu faço esse procedimento com o molde F1. Então, se você está iniciando, principalmente, fica aqui até o final porque aconteceu de tudo com essas unhas. Eu queria ter usado o molde sanduíche nas unhas dela, mas o do dedão não coube, né? Não foi o tamanho suficiente. Então eu tive que fazer com um molde normal mesmo. Depois eu acabei pensando outras possibilidades, mas eu já tinha feito. Então, em próximos vídeos eu vou trazer outras opções para mostrar para vocês. Então, como vocês viram, eu cortei a unha, todo o comprimento que tinha, porque o quanto menos unha natural dela nesse caso tiver, vai ser melhor por conta que ela cresce convexa. Então, se eu não tirar o comprimento dela, ela já vai estar convexa. A gente vai só alongar a parte convexa. Em seguida, eu coloquei a broca diamantada para a área da cutícula aqui no meu motor. Esse motor é um motor portátil, ele é recarregável, né? Então, se você gostou dele, se você tem interesse, principalmente se você trabalha a domicílio, ele é sensacional. Tá aqui na sacolinha todos os itens que eu vou utilizar, tá? Tudo que eu vou utilizar aqui eu vou deixar na sacolinha. Então, eu vim passando tanto na cutícula para poder tirar esse resto de esmalte vermelho. Não é indicado passar a broca no esmalte tradicional, mas ali é só um resto de borro que tem no canto. Então, não tem problema, tá? Por quê? Porque impregna na broca, interfere no corte, depois para limpar é muito difícil. Então, o ideal é que você não tire esmalte tradicional com o motor, tá? E esse esmalte aqui é um esmalte tradicional. Então, eu passei a broca aqui em tudo e também no corpo da unha. Por que eu passei na parte da superfície da unha, na lâmina da unha? Para tirar o brilho, né? Criando aí a porosidade que precisamos para que essa unha tenha uma ótima aderência. E também na ponta, bem na pontinha, eu dei uma leve lixadinha para tirar um pouquinho mais o efeito de convexo que ela tem. Convexo não, é côncava, tá? Eu falei em algum momento convexa, eu só me confundi.
que a convexa ela cresce para baixo, a dela cresce para cima, é côncava, tá? Então aqui, ó, eu tirei é, tudo aqui, a parte que estava com o vermelho, e assim, essa parte que eu estou mencionando, que eu fiz o lixamento ali na ponta da unha para poder deixar ela mais reta, foi tudo com autorização da cliente, ela está ciente de tudo, tá? Então, sempre a cliente tem que estar ciente de tudo, não faça nada sem informar ela, porque depois isso pode sim dar alguma alteração. No pé dela não vai dar, porque a unha dela é muito curtinha, é, coisa de um mês essa unha já cresce praticamente inteira, um mês, no máximo dois, já vai crescer inteira e restabelecer completamente, tá? Apliquei o repós e também a água para ativar aqui a emoliência da cutícula. E vim aqui já com a espátula fazendo o afastamento. Já passei a broca, mas mesmo assim eu faço o afastamento porque pode ter alguma coisa que a broca não pegou, ou, né, é, esteja meio para baixo, então você vai afastar para poder levantar essa cutícula e você conseguir tirar ela perfeitinho, tá bom? Ah, mas a cutilagem vai ser feita antes? Sim, ela vai ser feita antes porque é molde F1. Se fosse um alongamento de outra forma, teria que ser depois, porque senão ia machucar, tá? E como vocês vão ver, é porque eu tomei muito cuidado aqui, tá? Fiz aqui a cutícula, tirei essa pele morta que tem aqui na ponta, né? Na parte da frente do dedo. É, porque querendo ou não, deixa um aspecto mais bonito, né? Um acabamento mais bem feito. E aí eu faço aqui todo o contorno, tiro toda a cutícula. Esse alicate que eu estou usando é o 722 da Mundial e ele é ótimo. Também uso o 777 da Mundial, também é maravilhoso. E como eu disse, né, tudo tá aqui na sacolinha de produtos, tá bom? Então, olha só, ali, ó, tá vendo que eu tô com o alicate mexendo ali nos dedinhos dela? O que que acontece? Isso já é uma informação para todas vocês. Nunca limpe seu quintal, vai lavar sua varanda com os pés descalços, de chinelo, para não ter contato com a água e o produto que você está jogando ali, principalmente se for cândida e cloro, tá? Por quê? Porque vai desenvolver essa, esse despelamento das camadas, né, da pele vai saindo. Então começa a despelar o pé, forma tipo umas bolinhas de pele que sai. Então, o caso dela é isso, tá? Toda vez que o pé dela tá dessa forma, eu já sei que é porque ela lavou o quintal, a varanda, enfim, com o pé diretamente no produto ou apenas de chinelo, que dá quase na mesma. Então não faça isso para manter o seu pé bem ok, tá? Não faça. Já informei ela 1 milhão de vezes, né? Mas não adianta muito. Mas assim, como a minha parte é cuidar esteticamente do resultado desse pedicure dela, então toda a pelinha que estava soltando eu tirei, mesmo que estava no dedo, não estava na parte da cutícula, tá? Então, ó, removi todas as cutículas. Nesse caso, tem que tomar muito cuidado para não machucar. Tira toda a cutícula, mas de forma muito cuidadosa para não cortar. Ó, tá vendo aqui, ó, essa parte descamando? Então, eu tiro tudo para ficar esteticamente bem bonito, não aparecer descamação na hora que tira a foto. Porque assim, gente, hoje em dia, você vai olhar as fotos dos trabalhos das profissionais, não é geral, tá? Mas uma grande parte edita, tira alguns detalhes, viu alguma imperfeiçãozinha, vai lá e mexe. Eu não faço nada disso. Eu já faço o máximo para o meu trabalho ficar perfeito e eu não ter que editar, até porque eu não edito. Se a foto ficar ruim, eu simplesmente não posto. E o que eu posto é a foto original. O máximo que eu coloco é meu nome lá, mas na imagem, não coloco filtro, não mudo nada, tá? E eu oriento vocês a fazerem o mesmo, né? Você vai ter muito mais credibilidade.
E aí, olha só, aqui no dedão, eu fiz a remoção, né, de todas as peles, as cutículas, enfim, e você vai vendo que essa pele dela, por conta, né, da questão de o pé ir direto na água com produto, na hora da limpeza da casa, enfim, a pele em volta da cutícula muda o aspecto. Então, isso é um outro ponto que é muito importante passar para cliente, porque aí na hora que a gente vai fazer a remoção da cutícula, se de repente ela não fica com um acabamento tão bom assim, não é por nossa culpa. É porque quanto mais a gente mexe, mais pele vai levantar da descamação, entende? Não porque a gente fez alguma coisa errada. Ai, hoje minha cutícula não ficou boa. A Mara hoje não estava bem. Não. Você colocou o pé lá no produto e sua pele estava descamando. É isso, tá, gente? Às vezes a cutícula tá difícil de mexer mesmo. E aí aqui, ó, eu borrifei bastante água para tirar todo o excesso de produto. E então vamos aqui esfoliar esse pezinho. Eu peguei aqui um pouquinho de esfoliante, né? Para dar aquela esfoliada no pé. A cliente ama esse momento, porque querendo ou não, você tá ali meio que massageando o pé. Não é uma massagem, mas no que você vai esfoliar é como se fosse, e elas amam muito esse momento. Então é uma coisa muito importante. Se você não faz a esfoliação no pé da sua cliente, faça. Você vai ver que ela vai ficar muito mais feliz, ela vai amar essa parte do procedimento e você vai ficar, né, contente também por estar passando um trabalho que a cliente goste. Aqui estou usando esse separador de dedos de silicone. Ele é muito molinho, não machuca, tá? E aí eu uso ele para que um dedinho fique afastado mesmo do outro e a gente consiga trabalhar. Esse primeiro produto que eu apliquei é o passo 1, primer ácido da Usineils, que faz parte do kit anti-infiltração. Como o nome diz, é para preparar, para que fique bem aderido o produto, não dê infiltração, assim não proliferando nenhum tipo de fungo, bactéria, enfim. Esse segundo produto é o passo 2, que é o primer adesivador. Ele funciona como uma dupla face, então ele vai grudar ali, né, na unha, e o que colocar em cima dele vai grudar também, que no caso é esse passo que eu estou fazendo agora, que é o passo 3, capa base. A capa base é como se fosse um esmalte em gel, uma base, né, de unhas, mas em gel. Você aplica ali em todas as unhas, todos os produtos sem encostar na cutícula, tá? E a base em gel, ela vai na cabine de 60 a 120 segundos. Aqui, gente, olha, é o seguinte, essa cabine também, ela é portátil, é recarregável, tá bom? Então, tudo aqui na sacolinha, como eu já mencionei. E aqui, ó, vocês viram que eu fui medindo o molde? Nos 4 dedinhos eu usei o mesmo molde. Por quê? Porque a curva lá em cima é larga. Entendeu? E elas são mais ou menos a mesma espessura. Corrigindo a mesma largura até a unha do dedinho. Quando você mede um tamanho menor do que esse, não fica compatível. E aí eu coloquei o mesmo molde com o mesmo tamanho para esses 4 dedinhos, tá? Só tirei a medida ali, né, nesse primeiro momento, e aqui eu estou aplicando o Baby White, que é um gel branquinho da Usineils. Eu peguei um pouquinho de gel, coloquei ali nas unhas e espalhei para formar uma camada de contenção. O que que é essa camada de contenção? Porque se eu for direto para o molde F1 e em algum lugar ficar um pouquinho mais fino, vai dar diferença na cor, né? E também na espessura de gel na unha. Então, eu fiz essa primeira camadinha, como se eu estivesse esmaltando mesmo, sabe? Só pincelando mesmo, de fundo nessa unha, ó. Dá uma olhada aqui no dedão que dá para ver melhor o jeito que eu tô fazendo, ó. Tá vendo? Eu só tô pincelando um pouco de gel sem encostar na cutícula. Lembre-se que você não pode encostar nada na cutícula, até porque nós vamos usar o molde F1 e o molde tem que pegar certinho, encaixar lá dentro da cutícula, tá? Então, fiz essa parte
E vamos para a cabine, né, de 60 a 120 segundos também. Antes de levar para a cabine, faça isso, ó. Passa o palito, vê se não escorreu nada para a cutícula. Se tiver escorrido alguma coisa, já remove para não acontecer, né, de depois vai dar problema, não vai encaixar direito o molde, enfim. E aí sim, cabine de 60 a 120 segundos. Aqui eu já deixei a minha lanterninha pronta no jeito para fazer aqui a acoplagem do molde. Com o mesmo gel eu apliquei ali, ó, uma bolinha, né? E vim aqui com o molde, encostei lá na cutícula e desci. Nesse momento, você põe na luz. Como a unha do pé é muito pequenininha, não tem como fazer aquela técnica de pegar só lá em cima, gente. Até pode ser que dá, mas aí é muito difícil, porque já é difícil de controlar você mexendo ali para lá e para cá. Já é difícil. Para pegar só lá em cima, mais difícil ainda. Então, assim, o que acontecer de escorrer para baixo da unha, a gente vai ter que deixar com o motor, tá? Então, eu fiz a mesma coisa, ó, apliquei um pouquinho de gel direto na unha e vim com o molde acoplando, tá? Vocês vão ver que nem todas vai dar muito certo. Mas lembrem-se, é a primeira vez que eu tô fazendo com molde F1 na unha do pé. Então, né, é óbvio que não ia sair tudo 100% logo na primeira, né? Mas eu achei muito interessante trazer para vocês do jeito que saiu mesmo, para vocês verem a realidade, entendeu? E vocês vão ver também que da próxima vez já vai estar bem melhor, porque querendo ou não, cada vez que a gente faz, a gente evolui, tá? Aqui, ó, tô no terceiro, já acoplei aqui também, como vocês podem ver, essas aqui, aparentemente, tá tudo bem, tudo certo, né? Enfim. Ok, se der alguma bolha, se a bolha tiver interna, tem que lixar e aplicar um pouquinho de gel onde deu bolha, tá? Onde deu ar. Agora, se a bolha ficou aberta em cima, você só repõe gel e lixa. Porém, o ideal é que não crie bolha, né? Esse aqui, ó, eu tô colocando por quê? Porque um lado o gel desceu e um outro não desceu. Então, eu coloquei aqui novamente mais um pouquinho de gel e acoplei novamente o molde para poder vir gel pro outro lado que não veio, tá vendo? Porque depois eu vou lixar, essa unha vai ser uma unha quadrada, então depois vai ficar tudo certo. Mas estava faltando gel ali de um lado, então não tem problema. Coloca um pouquinho de gel onde está faltando, coloca o molde de novo, tá? Olha aqui a mesma coisa, tá vendo que ficou faltando gel ali do lado? A mesma coisa, eu coloquei gel só onde tá faltando, apliquei o molde. Esse que escorre para os cantos, vocês vão ver como que é simples de tirar, tá? Vocês vão ver. Acabou escorrendo um pouquinho ali pro canto, mas a unha dela realmente é uma unha um pouquinho difícil, tá? É uma unha que cresce côncava, né? Subindo, então ela é um pouco difícil de trabalhar. Mas vocês vão ver no final o resultado, fica até o final, que vale a pena ver esse resultado. E aí aqui, ó, no penúltimo dedo aqui, né, eu até apliquei um pouquinho mais desse lado, porque eu vi que todos que eu tava acoplando, um lado tava indo e o outro deve ser por conta da forma que tava o pé, né? E aí aqui, ó, coloquei na luz. O pé tem que estar fora da luz, gente. Se ele encostar na luz, já estragou. Por quê? Porque essa luz é muito forte, a da lanterninha. Agora desacoplei aqui, certo? Vocês viram que ela ficou um pouquinho manchadinha? Sempre que acontecer isso, faz o que eu tô fazendo, ó. Coloca mais um pouquinho de gel e acopla novamente. Ah, mas se ficar muito gel, se ficar muito grosso, a gente lixa depois. Porque, lembrando novamente, é a primeira vez que eu tô fazendo esse procedimento. Conforme você for fazendo, você vai pegando o jeito mesmo. Você vai vendo realmente quanto de gel você vai colocar, qual o jeito que você vai colocar o molde lá na cutícula para não transbordar. Enfim, você vai pegando a prática e vai pegando o jeito. Veja que tá ficando um pouco de gel lá embaixo, mas não é muita coisa. A do dedão, olha só, eu tive que colocar o gel dentro do molde para depois colocar lá. Por quê? Porque não estava dando certo. Eu acabei cortando essa parte do vídeo, né? Mas não deu certo de colocar igual eu fiz nas outras, colocar o gel e pressionar ele.
Então eu preferi colocar nele, não sei se é por conta que as outras são menorzinhas, né? Então eu tive um trabalho a menos, e essa por ser grande, né? Precisava de uma atenção maior ali para secar o gel. E dessa vez deu certo. Ó. Você vai ver aí que eu vou desacoplar e deu super certo, né? Consegui construir aqui a unha. Ali na área da cutícula não ficou muito bom, então eu coloquei mais um pouquinho de gel só próximo da cutícula para não ficar lotando de gel tudo, né? E aí, porque a intenção era deixar certinho ali aquela área da cutícula do jeito que a gente gosta. E então vocês percebem que mesmo que deu algumas, entre aspas, falhas, não foi demorado, mesmo que eu estou mostrando apenas um pé, não estou mostrando os dois, mas mesmo assim, não foi assim um procedimento demorado. Se tivesse dado tudo certinho de primeira, teria sido mais rápido ainda, entendeu? E se o molde F1 fosse compatível com as unhas dela, ia ficar melhor ainda, né? Porque não ia ficar esse transbordado para baixo. Corrigindo, não transbordado para baixo, mas sim por baixo. E coloquei na cabine, né, de 60 segundos a 120, depende da sua cabine. E depois, olha só, com o alicate eu só vim removendo ali aquela parte que ficou, que transbordou. Por quê? Porque na pele, gente, o gel não gruda. Então, quando você vai com o alicate, ele solta certinho na marcação. Olha só, claro que depois a gente vai fazer o acabamento com a broca da área de cutícula, né? Porém, aqui já tira muito bem toda essa rebarbinha que saiu, que transbordou para fora do molde. Olha só que legal. E aí, olha só o dedão como transbordou gel por baixo. Mas a gente remove com a broca, tá? Claro, com muito cuidado. E então aqui, ó, quando você vem com o alicate, ele já solta. Ele já tá solto, né? Ele só tá preso ali por um fio de camadinha de gel. Vim aqui com a minha broca de cerâmica cônica, superfície reta, e o motor. Gente, todas as partes que eu uso o motor, eu uso na velocidade máxima. Esse motor, ele vai até 30.000 RPMs, mas tem motores mais fortes. Porém, esse, para mim, já me atende super, tá? Eu acho ele super rápido, assim, mesmo que não seja uma rotação maior. Tenho motores com rotação maior, mas esse, por ser portátil, eu estou usando bastante ele e ele me atende super bem. E aí, com a broca em pé, eu tiro todo o comprimento da unha. E aqui, ó, com a broca, né, inclinada, eu faço aqui a remoção do excesso de gel que foi para baixo. O que que acontece? Eu pego ali, ó, a carninha do dedinho por baixo, puxo bem, para que essa broca não pegue na pele da cliente, tá? Você faz isso, claro, pode acontecer de encostar? Pode acontecer de encostar. Vai machucar? Não, só encostar não vai. Mas o quanto menos você encostar, é melhor para ela não sentir nenhum desconforto, tá bom? Então você puxa ali a pele, ó, igual eu tô fazendo aqui, ó, a do dedão. A do dedão, né, como eu fiz todas as outras, deixei a do dedão por último, ó. Fiz ali o alinhamento e aqui por baixo, ó, tá vendo que eu tô passando rápido a broca? Ó, tô passando rápido. Pra quê? Pra não dar tempo de esquentar, pra cliente não sofrer, pra não machucar ela, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Ali, ó, ficou bem na carne mesmo, foi bem difícil, né? Eu acabei cortando uma parte desse processo aqui na gravação, mas é isso, você vai passando, olha lá, nessa imagem já dá para ver que eu consegui tirar bem, eu tive que trocar de broca, tá? Uso uma broca mais fina, de tungstênio, que ela esquenta menos, que vai dar certo, tá bom? Mas se a sua cliente tiver o pé compatível com os moldes sanduíche, aí sensacional, tá? Esses, eles são para unhas das mãos, mas os maiores foi compatível com a unha do pé. Porém, existem os moldes F1 que são próprios para fazer o alongamento no pé. Se você comprar, aí sim, muito provavelmente vai ter todos os tamanhos aí. E aí opte pelo molde F1 no o sanduíche, e eu vou deixar também tudo no carrinho aqui, tudo na sacolinha, tá?
Então, ó, depois disso eu vim lixando as laterais, né, fazendo lixamento técnico, lixo as laterais, porque deu aquela leve transbordadinha para os lados, então a gente tem que acertar em todas as unhas, depois aqui a ponta para deixar a unha bem quadradinha, porque ela queria que eu fizesse uma francesinha, tá? Uma francesinha, e aí eu deixei bem quadradinha a unha dela, como vocês podem ver. E percebam que o separador de silicone ainda está lá, tá? Esse separador é sensacional. E, como eu disse, por ele ser de silicone, ele não machuca, não incomoda, tá? Então, você consegue fazer a esmaltação, o procedimento, tudo tranquilo com a sua cliente ou em você mesmo, se caso você fizer a sua própria unha, tá? E aí, ó, estamos aqui no dedão fazendo o lixamento aqui da ponta, né? Deixando bem quadradinha essa unha. Só que o que que acontece? Ela não gosta daquela ponta do quadrado. Ela sempre pede para eu quebrar as pontinhas do quadrado. Então, eu dou uma arredondada ali nos cantinhos do gel, né? Aproveito para avisá-las que o curso de alongamento de unhas está em construção. Em breve vou colocar todas as informações para vocês. E também, se você tem interesse em fazer o curso de manicure e pedicure online, ou também o de esmaltação em gel online, todas as informações estão na descrição. É só entrar no link que você vai ter acesso a todas as informações, tá bom? Se quiser me seguir nas outras redes sociais, também tá tudo lá. E se quiser curso presencial, que é aqui no meu espaço, também é só me chamar lá no WhatsApp. Vou aproveitar também para falar para vocês sobre o grupo que eu criei para vocês terem acesso a todas as novidades, tanto de produtos novos que eu for usando, enfim, é um grupo no WhatsApp, é só vocês entrarem e lá eu vou passar todas as informações de produtos, enfim, de workshops, inclusive tem um workshop para eu fazer aí em breve, fica de olho, porque vai ser um workshop super intensivo e também vai ter certificado, que eu sei que vocês amam. E continuando aqui, né, na nossa unha, estou passando aqui a broca para a área da cutícula, para tirar qualquer gelzinho que ficou grudadinho ali na região da cutícula mesmo, tá? Então você vem com a broca com cuidado, lembrando que já removi as cutículas. Então tem que ser com bastante cuidado para não machucar, tá? Borrifei aqui bastante água, sequei e vamos aqui agora continuar o nosso processo. Estou passando aqui um esmalte em gel. Esse esmalte ele é equivalente a um Renda, um França, que a gente usa para fazer o corpo da unha, né, na francesinha tradicional. Por que que eu usei esse esmalte? Porque eu achei que ainda ficou manchadinho, um pouco manchadinho, o gel. Então, eu passei esse esmalte, né, para que ele fique mais uniforme. E esse esmalte vai para a cabine. Sempre que for para a cabine, é de 60 segundos a 120 segundos, depende da sua cabine. Na dúvida, coloca os 120 segundos para ter certeza que está tudo sequinho, tá bom? Vim aqui com o palito, passando aqui na cutícula, ó, porque se caso tiver encostado alguma coisa, vai tirar, tá bom? Coloca aí na cabine, né? Ó, aqui eu acabei tirando uma parte, acabei vendo a necessidade de colocar mais um pouquinho ali em cima, né? Que foi onde ficou um pouquinho mais manchadinho. E vamos para a cabine aqui, né? Como eu expliquei para vocês. E agora nós vamos fazer a francesinha com o pincel 000, tá? Cerdas longas e o esmalte em gel branco. Coloquei uma gotinha de esmalte em gel aqui na luva e fui aplicando aqui na unha, deixando o tracinho fininho e branquinho, ó, tá vendo ali? Ela falou que queria uma francesinha bem delicadinha, né? Fininha. Então, eu vim aqui fazendo o traço fininho e também bem delicadinho. Como vocês podem ver, né?
super tranquilo de fazer. Se você tem dificuldade de qualquer parte desse processo, esmaltação, dúvidas de alongamento, da preparação, ai, a unha soltou, o que que aconteceu, enfim, qualquer dúvida, coloca nos comentários. Já te peço para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai, que precisa assistir esse vídeo, que precisa dessas informações, tá bom? Se aparecer a opção de hypar, deixe o seu hype, é muito importante, ajuda muito o canal a crescer, então eu conto com você, tá bom? Olha aqui, ó, tô finalizando aqui, e sempre que der algum erro, gente, esmalte em gel, você vai tirar e vai fazer de novo, tá? Tirar, assim, antes de ir para a cabine, né? Com certeza. Levou para a cabine? Agora vamos finalizar com o top coat. Esse top coat é o da Daisy. Eu uso o da Uzi Nails, porém, hoje eu estou usando o da Daisy, que também eu amo, né? Também tenho aqui, e nesse caso eu estou usando o da Daisy, tá? E vamos para a cabine novamente, mesmo tempo de cabine, né? Igual de todo o resto do processo. E agora, ó, eu tirei o afastador, né? O afastador não, o separador. E vou finalizar com o olhinho Hydra Cherry, né? É um óleo revitalizante de cereja para as cutículas e pele, né? Então você passa ali na área da cutícula, aqui na ponta, nos dedos e faz essa massagenzinha para poder espalhar. Isso faz com que a sua foto fique muito mais bonita, porque fica um pé extremamente hidratado, tá? Então você espalha dessa forma aqui que eu mostrei, e esse foi o resultado dessa unha. Olha só, aqui ó, deu uma encostadinha de esmalte, eu não vi. E aqui ó, com o alicate mesmo você puxa. Por quê? Porque ele não gruda na pele, tá? Esmalte em gel, gel não gruda na pele. Então, é isso. Olha só o resultado dessas unhas. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou. E te espero no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!